11 horas. Vamos começar o nosso evento. Mais uma vez, muito bom dia. Eu sou Jacques, sou servidor da Secretaria de Saúde. Sou um homem de cor parda, de meia idade, tenho cabelos grisalhos, uso óculos de sol com armação preta, estou trajando um paletó azul marinho com camisa azul clara e também a gravata azul marinho com tom sobre tom. Divide a tela comigo a doutora Luísa e também vários participantes na parte de cima. O nosso fundo de tela remete ao tema da palestra de hoje, que é pessoas no escritório, simulando o escritório, e um pouco pensativas. Uma moça na frente e um rapaz ao fundo. Esse é o nosso fundo de tela. E em resposta à pergunta, você tem parado para pensar como o trabalho tem influenciado a sua saúde mental? A doutora Luísa proferirá a palestra Saúde Mental e Trabalho, entre o bem-estar e o sofrimento psíquico. Esta é uma realização da Secretaria de Saúde, da Coordenadoria de Serviços Integrados e Promoção da Qualidade de Vida e a EJUDE, todos do TRT2. Esta palestra, como já foi dito aqui, ficará gravada e depois será disponibilizada aqui a nossa secretaria, que vai colocá-la no nosso espaço, na nossa intranet. A carga horária é 1 hora e será aferida pelo CIGEP para quem confirmar a participação aqui no chat. Daqui a pouco a Cris, nosso apoio, a nossa coordenadora, vai disponibilizar aqui a lista de frequências, você poderá registrar sua presença. Temos também pessoas de outros órgãos, sejam bem-vindos, e você receberá a comprovação de sua participação no e-mail que você utilizou para inscrição. A doutora Luísa é médica psiquiatra da Secretaria de Saúde aqui do TRT, é médica pela Universidade Federal Fluminense, UFF, psiquiatra pelo Programa de Residente Médica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, é especialista em neurociência e comportamento pela PUC, tem aperfeiçoamento em psicanálise e pelo Instituto SEDES Sapiente, além de ter cursado psicodinâmica do trabalho pelo Instituto Trabalhar. E depois dessa palestra, a doutora vai tentar responder algumas perguntas aqui no chat. Faz a sua pergunta aqui. Se der tempo, ela responde aqui. Se não der tempo, você pode encaminhar o e-mail que ela terá o maior prazer de te responder. Ganhando tempo, então, doutora Luísa, com a palestra. Bom dia para todos nós. Doutora Luísa está sem o som do microfone. Perdão. Agora foi? Foi. Bom dia a todos. Obrigada, Jacques. Eu queria muito agradecer a Jude, a Secretaria de Saúde. Vou fazer só uma autodescrição rapidamente. Então, eu sou uma mulher de 37 anos, branca, cabelos pretos. Estou vestindo uma blusa preta, transparente, com uns pontinhos coloridos. Sou médica psiquiatra, atuo no consultório e na Secretaria de Saúde do TRT2 em São Paulo. E vai ser um prazer a gente bater esse papo aqui hoje, falar um pouquinho sobre saúde mental e trabalho, né? Que eu acho que é um tema tão atual, sensível e acho que merece ser discutido em todos os espaços e âmbitos, né? Não só no âmbito da saúde. Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês para a gente começar. Deixa eu só ver se está no modo... Ainda não foi disponibilizado, viu, doutor? Vou aproveitar esse tempinho para recomendar aos colegas, dar um salve para os colegas de outros tribunais externos e para recomendar que também assinem a lista de presença, o formulário de presença que será disponibilizado aqui no chat, tá? Obrigada, doutora. Está no módulo apresentação. Está tudo certinho? Vocês estão conseguindo ver? Perfeito. Então, o nosso tema é saúde mental e trabalho, né? Já vou começar problematizando o nosso próprio título, né? Que é esse entre o bem-estar e o sofrimento, né? A gente vai entender, e acho que sobretudo, né, é o estudo da saúde mental e a análise do sofrimento, né? A gente entende que não é sempre essa dicotomia, né? Ou uma coisa ou outra, né? A gente não é... Os cenários possíveis não são só esses, né? Ou se sentir plenamente, 100% do tempo, né, bem no trabalho, né? E a gente vai ver que pela própria natureza do trabalho isso não é assim.
mas também, né, a gente não tem que sofrer, né, não tem que ser só sofrimento. Eu acho que tem um espectro bem amplo aí dessa relação, né, que é uma relação bilateral. Então acho que a gente vai falar bastante disso, assim, de expectativas, né, o que significa para a subjetividade, né, trabalhar ou não trabalhar, ou como que a gente se relaciona e cria relações mais saudáveis de trabalho. Bom, então eu vou só começar com aquele básico, né, que a gente começa falando das definições, né, o que é saúde mental, o que é sofrer, né, o que são temas, o que é trabalho, né, que eu acho que isso tudo é muito amplo e a gente precisa fechar um pouco também para a gente entender do que a gente está falando, né, de que trabalho, de que sofrimento, né. Então essa é uma definição bem básica, tá, do que é saúde mental, né, a gente já sabe que aquela definição da OMS, né, de que saúde é um estado de completo bem-estar físico, isso não é bem assim, né? Ninguém consegue estar 100% do tempo se sentindo bem, e é natural que seja assim, né? Eu acho importante a gente, já de partida, problematizar isso, para a gente ter uma noção também, alinhar expectativas, né? Em relação ao que é saúde, ao que é doença, né? Acho que a gente vive numa sociedade já muito assim, né? Do desempenho, então tem que estar sempre bem, né? O contato com emoções negativas, né? Ele é evitado o tempo inteiro, né? Então, só uma definição muito rapidinha, que a saúde mental é esse estado de bem-estar emocional e psicológico, que é dinâmico, né? Não é o tempo inteiro, mediante o qual o indivíduo ele é capaz de utilizar as suas habilidades emocionais e cognitivas, né, no seu dia a dia, desempenhar suas funções sociais, né, passear, né, a gente fala entre seus diversos papéis, né, transitar, né, melhor dizendo, a fim de responder às suas demandas da vida cotidiana, né. E aí, a saúde mental é um tema, né? Acho que todo mundo já deve ter ouvido, né? Que a depressão é a doença do século, né? Do milênio, né? Acho que a gente tem que falar de saúde mental, sobretudo, né? Na atualidade. Tem o último relatório mundial de saúde mental do OMS, né? Dizia que mais de 1 bilhão de pessoas viviam com algum transtorno mental no mundo, né? Isso representa 15% da população economicamente ativa, né? Então a gente está falando de um problema que é social, né, que tem diversas raízes, né? O trabalho, a gente vai ver como ele se relaciona com isso, né? Mas ele não é causa nem consequência de toda essa totalidade. A gente está vivendo realmente, de fato, uma epidemia de transtornos mentais. 12 bilhões de dias de trabalho são perdidos anualmente, né, por quadro depressivo ansioso, que em geral são os dois diagnósticos mais comuns, né, quando a gente fala de transtornos mentais no mundo. Isso tem um custo de mais de $1 trilhão para a economia global, né? Então é um assunto que né, que acho que diz respeito a todos, né? Falando um pouquinho de Brasil, a gente tem os dados mais recentes do INSS, né, que ano passado mais de 472 mil afastamentos por questões de saúde mental, tá? Esse foi um aumento de 68% em relação a 2023, né? Um aumento muito expressivo. A segunda causa de incapacidade laboral, a primeira ainda segue sendo as questões osteomusculares, né, e articulares, como hérnias, dores lombares, né, enfim. O perfil dos trabalhadores afastados no Brasil, isso também é sempre importante a gente fazer esse recorte, né, de quem a gente está falando, né? 64% desses afastamentos atingem mulheres, né? E aí acho que também é algo para a gente pensar, né? Quando a gente vou falar ali na frente, né, do que é trabalho, o que não é, né? E como o trabalho ele está atravessado, né, pelo gênero, pela classe social, pela raça, né? Então acho que isso é importante. E aí a média de 41 anos, né, de idade. Os estados com maior volume absoluto são São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, né? Estão no Sudeste, eu acho que isso também não é à toa, né? Acho que a gente pode pensar várias coisas a partir disso. Né? Cidades muito industrializadas, né? O centro econômico do país, né? A relação com o trabalho né? Muito própria, né? E só para a gente entender um pouquinho, ficar um pouco mais bem ilustrado, esse gráfico é o total de afastamentos por CID, né, por transtornos. Então, ansiedade, né, aí ganhando disparado, né, 141 mil pelo menos. A gente sabe que Brasil, São Paulo, né, sobretudo são várias vezes, em vários anos já ficaram no ranking, né, de cidade mais ansiosa do mundo.
depressão, com 113 mil em média, né, depressão recorrente, porque aí muda um pouco o CID, né, mas enfim, os transtornos depressivos ali, né, em segundo lugar, e transtorno bipolar e esses transtornos de adaptação de estresse, né, a gente vai ver dessa relação, né, entre sofrimento psíquico e estresse, uma relação muito estreita, e a gente vive numa sociedade estressante, né, não só pelo trabalho, mas por diversas questões. E aí depois disso vem ali alguns transtornos por uso de substância, né, alcoolismo, muito comum, né, transtornos psicóticos, mas preferi não colocar porque ia ficar muito grande. E aí, falando da relevância do tema, né, muitas coisas têm sido feitas assim, em resposta a esse problema, né, de saúde pública, que é o adoecimento psíquico, né? E aqui a gente vai trazer para esse viés aí dessa relação com o trabalho, né? Então, só para vocês, o que tem sendo, né, tá sendo discutido e feito, né? A gente tem as diretrizes globais da OMS sobre a saúde mental no trabalho, né? Que saíram em 2022, que nada mais são do que um guia, uma estratégia prática, né? Para governos, empregadores, trabalhadores, né? E para as organizações no setor público e privado, né? Tentarem lidar com essa questão, né? Tem a Lei 14.831 do ano passado, né, bem fresquinha, que dá um certificado de empresa promotora de saúde mental, então uma honraria, né, que o governo federal dá a essas instituições que, de alguma maneira, né, promovam ali um bem-estar e a saúde mental, né, para os seus trabalhadores. Em maio de 25 a gente teve a atualização da NR1, né, que passou a exigir que as empresas avaliem os riscos psicossociais, né, e até 2026 essa fiscalização ela vai ser mais educativa, né? Enfim, até haver uma adaptação. Então, e aí eu queria começar a gente problematizando o que é trabalho, né? Eu acho que isso é uma coisa muito fundamental, até para a gente pensar essa relação de saúde mental e trabalho. Mas o que é trabalho, né? A gente ouve sempre ao longo da vida, muitas vezes, faça o que você gosta e você nunca vai trabalhar, né? Não trabalhe nem um dia, né? E é algo que a gente precisa prestar muita atenção, né? Esse limite é muito tênue, né? Bom, então, se eu gosto, então não é trabalho, mas como é que é isso, né? Muitas vezes o que diferencia o trabalho do lazer é se você está pagando por isso ou está sendo pago para fazer isso, né? Então, deixou de ser trabalho porque eu gosto, né? Eu acho que isso é muito importante da gente ir delimitando, da gente problematizar, da gente ficar aqui filosofando, porque isso pode impactar diretamente no quanto isso nos afeta, né? Trabalho é trabalho, né? Trabalho pressupõe uma carga mental, além do que você está fazendo, se é remunerado, se não é remunerado, né? Então, eu vou passar bem rapidinho por essas descrições, só para a gente ampliar um pouco o nosso olhar, né? Essa visão do trabalho como aquilo que é só para pagar boleto, né? É uma visão que ela não é muito abrangente, né? O trabalho não é só isso. E ao longo, os antropólogos, sociólogos aí, né, que estudam o trabalho, estudam a relação do homem com o trabalho, né, estudando civilizações antigas, né, já viram isso, né? A gente não trabalha só para pagar boleto definitivamente, né? Então tem aí outros sentidos, né? Então a definição clássica econômica é um pouco essa, né, que o trabalho é aquela atividade humana voluntária, né, física ou intelectual, realizada com o objetivo de produzir bens e serviços, né? Baseada nessa tradição da economia política clássica, né? É a definição mais comum, né, nas abordagens produtivistas e mercadológicas. A gente, né, trabalha para ganhar dinheiro, para produzir alguma coisa, né, e coloca o trabalho como um fator de produção, né, ao lado ali do capital e da terra, né. Essa definição marxista, né, que é o trabalho uma atividade pelo qual o ser humano transforma a natureza para satisfazer as suas necessidades ao mesmo tempo em que se transforma, né. Então, nessa definição, o trabalho seria esse fundamento ontológico da humanidade, né? O que nos definiria como humanos, né? Essa capacidade de trabalhar, né? De transformar a natureza e a nós mesmos, né? Ao trabalhar, né, que o ser humano desenvolveria aí suas capacidades, né? Sua consciência histórica, né? E no capitalismo, né, essa definição vê o trabalho como um trabalho alienado, né? Que é aquele que isso nada mais é do que o sujeito não ter o controle ali sobre o que ele faz ou sobre o que ele produz, ou aquilo ali né, um trabalho mais desprovido de sentido, né? Você trabalha, você não tem uma relação ali tão grande com o que você produz, né? Você não controla esse meio de produção.
A definição sociológica é de que o trabalho é uma forma socialmente organizada de atividade orientada para um fim que pode ou não ser remunerado, né? E que ocupa sempre um papel muito central na estrutura social e na vida dos indivíduos, tá? Isso a gente vai ver como o trabalho ele é estruturante, como ele é central, né, na nossa subjetividade, na nossa visão de mundo, né, no nosso lugar no mundo. E a gente entender isso também é fundamental quando a gente né, estuda os potenciais perigos ou as benesses, né, do trabalho para a saúde mental. Né? Então, essa definição sociológica ela vai destacar mais o papel do trabalho nessa coesão social, na disciplina moral, na identidade cultural, né? Como ao longo da vida aí, né, quando a gente saiu, a gente começou a se organizar em cidade, né? Como o trabalho foi organizando muito as pessoas, dando esse senso, né, de sociedade, enfim, como as pessoas se reconhecem a partir das suas funções, né? Isso é muito importante para a gente pensar a nossa subjetividade. E aqui se reconhece que não há trabalho remunerado, né, como doméstico, voluntário, religioso, isso é trabalho, né, e o trabalho aqui é visto como uma instituição social, né, isso é muito importante, gente, porque até para nossa, né, quando a gente fala de saúde mental, né, como a gente vê pessoas que aposentaram, ficam em crise com isso, porque o trabalho é muito um organizador, né, elas se sentem inúteis, não estou trabalhando, né, ou por algum motivo alguém precisa ficar em casa, né, isso é muito comum, acho que com mães também, né, tem um pouco aquela lógica né, você está ali ajudando um ser humano a vir ao mundo, a crescer e se desenvolver e ser alimentado, mas muitas ficam naquela culpa, não estou sendo produtiva, né, não estou trabalhando, porque a gente tem muito essa lógica do trabalho, né, a gente valora o trabalho de acordo com o que ele nos traz de recursos financeiros, de reconhecimento, de status, né? Muitos países agora estão reconhecendo, né, o trabalho das mulheres, né, que ficam em casa, né, para fins previdenciários, e acho que isso é um avanço, né? Então, o trabalho tem uma definição muito ampla, né? Tem a definição da psicodinâmica do trabalho. Christophe Dejour é um médico, psicanalista e psiquiatra francês, né, que criou a psicodinâmica do trabalho, que nada mais é do que uma disciplina teórico-prática que estuda, né, que se debruça entre essa dinâmica, nessa relação do trabalho com a saúde mental, com a subjetividade humana, né? Então, o trabalho para ele é aquela atividade real, concreta, né, que exige uma mobilização subjetiva. Então, todo o trabalho, goste ou não, ele vai te mobilizar e te exigir, né, da sua psiquismo, da sua subjetividade, né, para enfrentar os obstáculos da tarefa prescrita, né, sendo um espaço de sofrimento, mas também de criatividade e construção de identidade. E aqui a gente vai entrar bastante nisso do que é o sofrimento, né? Não é essa coisa estereotipada, o trabalho me faz sofrer. Não, o sofrimento pode ser entendido também como esse esforço, né? Esse esforço psíquico, mental, né? O encontro do trabalho com as nossas questões, né? Com a nossa subjetividade, o que a gente faz com isso, né? Então, o trabalho, ele nunca é neutro, né? A gente vai ver isso também. Então, ele enfatiza muito nessa definição do trabalho a diferença entre a tarefa prescrita, né? O que é esperado. Bom, é esperado que eu carimbe aqui 30 folhas por dia, né? E o trabalho real, o que a gente realmente faz, né? E que começa quando você passa pela porta, né? E entra na instituição ou sai da sua casa, né? Isso é o trabalho real. E muitas vezes nesse encontro do trabalho real ali, a gente, né, tem sofrimentos, desafios, né? Então o trabalho não é a tarefa exatamente o que a gente né, é pago para fazer, né? O que está lá no edital do concurso, né? Quando a gente passa no concurso, por exemplo. Tá? E aí tem essa noção de que o trabalho é inseparável da subjetividade do trabalhador, então tem um tanto que é nosso sempre, né, um bom tanto, e envolve esforço, inteligência, julgamento, né? Então o trabalho ele pode ser um potencial, uma fonte potencial de prazer ou sofrimento, tá? A definição antropológica, que que o trabalho é uma atividade simbólica, prática, né, por meio do qual os grupos humanos constroem cultura, sobrevivem, atribuem sentido à existência, né? Então, para a antropologia, o trabalho está sempre culturalmente mediado, né? E o que é considerado trabalho varia, né, de sociedade para sociedade, a gente já falou um pouco disso. Então, ele vai muito além da lógica econômica, envolve ritos, mitos, valores, né, papéis de gênero, espiritualidade, né? Aqui eu vou só fazer uma perspectiva histórica, né? Porque o que a gente está falando hoje aqui de saúde mental e trabalho, né? É algo muito atual, né? Antes nem se problematizava isso. Na primeira Revolução Industrial, né? Que é bem aquela imagem, né? Lá dos motores a vapor, né? Aquela fuligem, né? Aquelas pessoas todas sujas de fuligem, de fumaça, né? As pessoas estavam lutando ali para não morrerem trabalhando, né? Contra aquela carga exaustiva de 10, 15, 14 horas por dia, contra o trabalho infantil, né? Para de fato não morrerem no trabalho, né?
A segunda revolução industrial, a gente já, né, mais baseada ali em petróleo, eletricidade. Na terceira, a gente já tem o microprocessador eletrônico, né? E a gente está em uma quarta, né? A gente pode dizer assim, da inteligência artificial, né, das milhares de tecnologias biológicas, físicas, né, e uma coisa, gente, muito importante para a gente pensar é a saúde mental, né, o sofrimento no trabalho, ele atinge a todos, né. Aqui a gente não está falando só ali do trabalhador, né, ali da fábrica, que está ali na linha de frente, que tem que lutar, né, que antes tinha que lutar para ter um EPI e usar esse EPI, né, a saúde mental, ela pode ser atingida, né, no contexto do trabalho, desde o CEO de uma empresa, né, do cargo mais alto até, né, o cargo ali mais prático, que está mais ali na linha de frente. Então, acho que isso também é algo que mudou, né. Então, a noção do que é trabalho, né, e do que é sofrer no trabalho, ela também vai sendo revisitada, né, sendo atualizada, né. E aí, só falando um pouquinho de história, né, os economistas, eles tinham esse problema econômico, né, eles falavam muito de um problema econômico, o problema da escassez. A gente trabalha para alocar recursos, né, escassos para satisfazer nossas necessidades, nossos desejos, né, mas não é bem isso. Né, mesmo a gente está hoje, né, o John Keynes foi um dos principais economistas do século XX, né, e ele, né, pai da macroeconomia e tudo, e ele falava muito que, bom, no início do século XXI, por conta do aumento do capital, da produtividade, das tecnologias, né, aquela ódio às máquinas, né, que as pessoas entusiasmo com as máquinas, que desde a Revolução Industrial acho que o homem tem, né? Bom, eles vislumbravam, né, um século XXI como uma terra prometida econômica. O que isso quer dizer? A gente ia ter tantos avanços, tanta abundância, tantos recursos, tanto dinheiro, tantas máquinas, que a gente não ia precisar trabalhar tanto, né? Porque as nossas necessidades, né, a nossa escassez estaria sendo resolvida. Então a gente estaria otimamente bem, né? O que não é verdade, né? A gente já chegou nesse nível de produção e a gente segue trabalhando tanto quanto ou até mais do que os nossos antepassados, né? Então, não é só por um problema de uma escassez, né? Para resolver aqui minha necessidade imediata, mais básica, né? Uma coisa para a gente pensar também. Então, trabalhar não é somente produzir, é transformar a si mesmo, né? Essa é uma máxima do De Jure. O trabalho ele é um mediador privilegiado entre o sujeito e o seu meio social. A gente precisa entender isso, né? Ele tem um lugar fundamental na construção da identidade. Quando a gente entende isso, a gente consegue compreender também esses fatores que nos fazem sofrer no trabalho, tá? Então, é importante que vocês saiam daqui com esse conceito da centralidade do trabalho. O negócio de trabalhar ou não, né? Tem gente que fala, não, imagina, né? Se eu me aposentasse agora e tivesse muito dinheiro, eu não ia querer trabalhar nunca mais. Né? Talvez não, né? Talvez não esse trabalho formal ali, né? Para pagar boleto, né? Mas o trabalho ele tem um lugar muito central na nossa subjetividade, tá? Tem essa posição central na vida psíquica, né? Ajuda a construir identidade, busca reconhecimento e transforma a nossa relação com o mundo, tá? O De Jure afirma, então, que o trabalho ele não é só essa execução de tarefas, né? É uma atividade com sentido, onde a gente investe desejo, inteligência, investe nosso corpo, a nossa criatividade, isso deve ser assim, né? Por mais que você ache chata aquela tarefa, né? Isso tudo está sendo mobilizado, tá? E a gente consegue hoje, né, no auge da nossa complexidade humana, você pode sentir prazer em fazer um trabalho super mecânico, né? Assim como a gente sente prazer em, né, enfim, construir uma pirâmide, né? Assim, desde as coisas mais triviais até as coisas mais grandiosas, né? Consideradas grandiosas, acho que é possível encontrar sentido e criatividade, né? Então, por meio do trabalho, a gente experimenta formas de existir, por isso ele é tão importante, tá? O reconhecimento no trabalho, ele é um fundamento da saúde no trabalho. Então, o sujeito ele precisa ser reconhecido pelo outro, né? Colegas, chefia, sociedade, né? E enxergar valor naquilo que ele faz, né? Essa falta de reconhecimento, ela vai minar a autoestima, a confiança, né? E pode levar a esse sofrimento patogênico, tá? Então, a saúde mental, né? Ela não se constrói na solidão, mas essa relação com o outro, né? E isso não só no trabalho, né, em tudo na vida. E aí o trabalho ele é muito um espaço privilegiado para isso, né? A gente passa a maior parte do nosso tempo no trabalho, às vezes as pessoas com quem a gente mais convive são as pessoas do trabalho, né? Então aqui né, esse campo do trabalho e identidade, né, que eu já falei muito, ele contribui para essa formação, né? Quantas vezes a gente vai se apresentar? Eu sou Luísa, sou médica, né? Isso é muito organizador, é quase algo automático, né? E ele é central também porque muitas vezes ele é um principal campo de expressão da subjetividade, né?
do sujeito. Então, é onde ele enfrenta ali, desafios, se realiza, busca esse reconhecimento simbólico, que às vezes ele não tem em outro lugar, né? E o trabalho, gente, nunca é neutro, tá? Tem sempre esse potencial ambivalente, é importante a gente frisar isso aqui, né? Que não é nem o céu nem o inferno, né? Não é um vilão nem um mocinho. Ele é sempre uma dinâmica, é sempre uma relação, tá? E ele pode sim ser fonte, por mais que, né, que a gente faça para pagar o boleto, né? Mas ele pode ser fonte de realização, de prazer, de construção de identidade, mas também pode ser fonte de sofrimento psíquico intenso, né? Isso não diz só sobre o trabalho, mas diz também sobre nós, né? Porque é esse encontro do trabalho com a nossa subjetividade sempre. A gente sempre tem que analisar isso, né, de um ponto de vista relacional e dinâmico, né? E ele causa sofrimento, a gente vai ver aqui, principalmente quando tem obstáculos para a realização, uma negação da subjetividade, desvalorização do sujeito, né? Então, o sofrimento no trabalho, né, só definindo aqui um pouquinho, é ser resultado do confronto entre o sujeito, né, a minha individualidade, e as exigências dessa organização do trabalho, tá? Então, principalmente quando esse confronto ameaça de alguma maneira a minha identidade, a minha dignidade, né, o meu equilíbrio psíquico. O sofrimento, ele não é causado só pelas tarefas ou pela carga de trabalho, né? Ah, tô sofrendo porque eu tô trabalhando muito, porque isso aqui é complexo, porque... Não, mas é principalmente, a gente está vendo isso pela forma como o trabalho é organizado, né? Então, se você tem falta de autonomia, controle excessivo, né? Metas inatingíveis, relações hierárquicas autoritárias, muito verticais, né? Uma negação da criatividade, da palavra do trabalhador, né? Ele é visto ali só como uma mera engrenagem, isso tipo, coloca a saúde mental em risco. O sofrimento ele vai se instalar, então, quando o trabalhador... O sofrimento existe, tá? Então, acho que é muito importante essa palavra, né? Ele se instala quando o trabalhador não consegue encontrar estratégias para transformar esse sofrimento em algo tolerável ou simbólico, tá? Como o reconhecimento, a solidariedade ou o sentido do que faz. E aqui, gente, eu vou abrir um parênteses, eu não estou falando de tolerar sofrimento intolerável, né? Não estou falando de, não, tá, estou sofrendo assédio, mas espera aí, eu vou transformar isso, pegar esse limão e fazer uma limonada. Não, né? A gente, quando fala desse sofrimento no trabalho, é esse encontro com a nossa subjetividade, com as nossas dificuldades, né? Com o nosso repertório, né? Então, de repente, eu estou realizando aqui uma tarefa, estou lidando aqui com um tema sensível que me pega em alguns lugares, isso me... Né? E aí, como é que eu vou manejar isso e transformar isso, né? Para conseguir continuar trabalhando, né? Apesar de... Então, é um pouco isso, né? O sofrimento transformar o sofrimento em algo tolerável e simbólico, mas é nesse encontro, né, dessas dificuldades, a gente poderia chamar de desafios também, né, do trabalho. Bom, e aí vamos falar um pouquinho de sofrimento muito rapidinho, né? Sofrimento não é uma experiência isolada, não pode ser compreendido só pela lógica médica, né? Eu tô sofrendo porque tá faltando serotonina, né? Eu vou fazer isso, e vou melhorar e vou parar de sofrer. Não, né? Ele sempre tem que ser contextualizado, isso depende do nosso tempo histórico, né? Do nosso espaço, onde eu tô, quem eu sou, né? Eu sou uma mulher branca, negra, qual é o meu status, né, social? Onde eu trabalho, onde, né, a cultura, né, que vai determinar muito o que é normal e patológico, isso é uma discussão super atual também, né, o que é ser doente, né, o que é estar sofrendo, né, qual que é o parâmetro, né, isso é muito importante quando a gente pensa a definição de transtorno psíquico, de sofrimento psíquico, né, que é, né, algumas definições assim, tem que causar prejuízo, né, na vida prática e tudo, mas o que é isso, né? Bom, então se está conseguindo trabalhar, então porque não está sofrendo, né? Será que a gente pode usar essa lógica muito utilitarista, né? Bom, então você tá trabalhando, não tá, né? Tá fazendo tudo que tem que fazer, tá levando o filho para a escola, não tem um sofrimento, né? Será que a depressão, a ansiedade, outras questões ali, elas incapacitam totalmente o ser humano, né? Não é bem assim, né? Eu falo muito isso com os pacientes e sempre em palestra, que tudo é um espectro, né? Não é porque você está deprimido, você tem que estar deitado na cama, querendo morrer, né? Tudo é um espectro, a gente precisa olhar também para isso sempre com um olhar crítico, né? Da mesma forma que se sentir triste também não é, né? E sofrer faz parte da experiência humana e deve fazer, né? A gente está bem o tempo inteiro não é saudável. Então a gente sempre tem que tomar isso como um parâmetro, né? Porque senão a gente só medica o sofrimento, a gente só compreende através da lógica biológica e isso não dá certo, né? Então, aqui a questão não é não sofrer com o trabalho, com o que quer que seja, é o destino desse sofrimento, né?
E aí vamos falar rapidinho sobre fatores psicossociais do trabalho. O que é isso? Né? São aspectos que vão definir essa interação subjetiva entre o trabalhador e o seu trabalho. Eles vão interferir na vivência de bem-estar no trabalho e também vão interferir nesse processo de descompensação na saúde. Tá? Então, tá aqui a setinha, né, de um lado para o outro, isso é uma via de mão dupla. Né? Então, existem os fatores relacionados ao meio ambiente do trabalho, ao conteúdo desse trabalho, a essas condições organizacionais, né, se esse trabalhador tem autonomia, se não tem, uma série, isso aqui dá para abrir assim vários leques, né? E também encontra ali um eco ou não, né, na subjetividade do sujeito, né? A capacidade do trabalhador de atender aquela demanda, as expectativas desse trabalhador, as necessidades dele, a sua cultura, né? O que para ele é aceitável, não é, seus fatores pessoais externos, né? O que você está passando na sua vida pessoal, isso também interfere no seu trabalho, né? E aqui só uma tabelona, não vou ler tudo, né? O que seria, assim, uma categoria de risco, né? Por exemplo, uma carga de trabalho excessiva. O que isso quer dizer? Demandas acima da capacidade, né? Ou ritmo acelerado, né? Exemplo, jornada longa, meta inalcançável, pressão constante, né? Baixo controle sobre o trabalho, que é uma coisa super importante, né? Aquele trabalhador com pouca autonomia naquela execução, não toma decisão nenhuma, né? É sempre uma coisa muito verticalizada, né? Essa falta de liberdade dessa microgestão, isso é muito prejudicial, né? Aí tem várias aqui, conflito do trabalho, vida pessoal, falta de suporte social, ambiguidade, né, ou conflito de papéis, né, a gente tem aí uma série de fatores de risco, né, o ambiente físico inadequado, né, condições ergonômicas desfavoráveis, tá? Então, quando a gente pensa em saúde mental e trabalho, a gente tem que pensar na nossa sociedade atual, né? Isso não, esse trabalho hoje atual, contemporâneo, digitalizado, hiperconectado, ele vai produzir sofrimentos muito próprios, né? Diferente lá daquele lá do século XIX, que era, bom, eu preciso não morrer aqui de tanto trabalhar, né? A gente também precisa não morrer aqui de tanto trabalhar, mas essa relação é outra. Então, a gente não consegue entender o sofrimento no trabalho, a nossa relação no trabalho, sem olhar para a nossa sociedade de hoje, né? Que é da hiperprodutividade, da autoexploração, né? Nós somos os senhores de nós mesmos, né? Às vezes a gente não precisa nem de um chefe opressor, a gente tem essa lógica da performance. Eu preciso ser bom em tudo, eu preciso fazer tudo, né? Então essa performance se tornou um imperativo moral, né? Você não tem só trabalhar, você tem que ser excelente, rápido, resiliente, motivado, muito feliz, de preferência bem malhado, né? Não, atividade física, tudo. Então, assim, isso cria um esgotamento, né? Assim, as pessoas já estão esgotadas, né? De maneira geral. E aí o Byung-Chul Han, acho que é assim que se fala, né? Que é um filósofo sul-coreano, ele fala muito disso, né? Tem esse livrinho dele aí que eu sempre indico, que é incrível, que é a Sociedade do Cansaço, ele tem muitos outros. E ele fala que é isso, a gente acaba vivendo nessa lógica de uma autoexploração mesmo, né? Quantas pessoas chegam no consultório e falam, não, fiquei culpada que esse final de semana eu não fiz nada. Mas não fez nada o quê? Né? E aí a pessoa conta que ela foi ao parque, passou com o filho, né? Descansou, né? Descansar, desfrutar, sentir prazer, vira, né, quase que vem com uma culpa moral, né? Então, fica um pouco esse esgotamento, né? Essa culpa por descansar, né? Aquilo, né, do trabalho só ser visto, trabalho muito central, né, na nossa vida. A gente tem essa tecnologia, essa dissolução das fronteiras entre o trabalho e a vida pessoal, né? Foi muito bom o teletrabalho, a gente sabe que ele é muito bom em N aspectos para diversas pessoas, mas também fica ali com aqueles limites mais imprecisos, né? Do que é a vida pessoal, do que é um trabalho. A gente tem essa coisa da hiperconexão, né? A gente vive muito isso na nossa prática. Então, por exemplo, um paciente manda uma mensagem, então, como assim você não me respondeu, né? Então, essa dissolução de fronteiras também é muito prejudicial, né? Essa coisa de trabalhar em casa, na cama, né? Isso impede essa recuperação psíquica, né? O resultado é uma prisão invisível, essa ansiedade crônica. Quantas vezes a gente vê, assim, tem grupos de trabalho e tem mensagem, não vamos olhar não, né? Não vou olhar não, mas aí tem lá e você fica, né? Meu Deus, eu tenho que ticar isso aqui, né? Eu tenho que tirar essa notificação, eu preciso olhar, vou olhar rapidinho, né? Então fica um pouco, a gente fica naquela rodinha do rato, literalmente, assim, né? Isso que vai produzindo. Fora toda a questão das telas, né? Que a gente já está vendo como interfere negativamente na saúde mental. Né? Essa precarização e insegurança constante, né? O mundo do trabalho foi afetado por essas reformas, né? Então, ampliação do trabalho informal, do contrato temporário, né? Menos direito, menos proteção, mais medo. Esse trabalhador contemporâneo ele está se sentindo mais descartável, mais inseguro. Tá, não quer? Então vai, próximo, né? E cria muitas vezes até um sofrimento ético, né? De estar ali num trabalho que às vezes, né, você não concorda e aí você precisa ficar
né? Isso também tem aumentado, né? Os transtornos mentais. Essa culpa individualizada pelo sofrimento, isso também é uma coisa muito importante da gente sempre pensar, né, gente? A gente sempre enxerga muitas vezes o sofrimento como uma falha pessoal, né? Muita gente chega aqui também falando, tô sofrendo por isso que aquilo, tá acontecendo isso no trabalho, isso na minha vida, nossa, mas eu fracassei, vou ter que tomar remédio, meu Deus. Calma aí, né? Vamos organizar. O fato da gente adoecer ou não, né? A gente vê que tem ali raízes em uma série de coisas, né? Predisposição genética, estilo de vida, nossa história de vida, nosso repertório para lidar com as questões, né? Mas isso não é uma questão só individual. A gente não pode só individualizar, né? Tem um professor meu que, né, de psicodinâmica do trabalho, que ele dá um exemplo muito bacana, que é, bom, se eu estou trabalhando aqui, estou numa instituição trabalhando com teto baixo, o teto está baixo para todo mundo, né? Concorda? Você tem que trabalhar assim. Mas, se eu sou uma pessoa menor, né, se eu estou mais bem preparada fisicamente, eu vou talvez demorar a ter consequências, a ter um sofrimento decorrente disso, né? Mas o teto está baixo para todo mundo. Né? Por outro lado, uma pessoa que já tem um problema de coluna, que é mais alta, né, que por consequência tem que se abaixar mais, ela talvez, né, reclame antes, né, adoeça antes. Isso não é de forma nenhuma um demérito, né, ou uma falta de inteligência emocional, né. Então a gente tem sempre que pensar o sofrimento, sim, de maneira individual, né, porque cada ser humano é único, mas também problematizar as questões coletivas, né. Não responsabilizar só as pessoas e ignorar esse fator social e organizacional, né? Isso é muito importante. Essa perda de sentido e reconhecimento no trabalho, né? Essas tarefas fragmentadas, você não sabe muito bem o que faz, aquilo não faz sentido para você, aquela coisa repetitiva, desprovida de sentido, né? Além dessa lógica mais meritocrática, né? Essa falta de reconhecimento simbólico, né? Que Dejur fala. É uma das principais pontes de sofrimento, né? Que aí geram esse sentimento de inutilidade, de frustração, né? E o isolamento e a competição exacerbada, né? Essa lógica competitiva, né? De que o meu colega de trabalho ele é quase um inimigo, né? Isso enfraquece muito esses laços de solidariedade, né? Isso muitas vezes é uma estratégia de gestão, né? As pessoas ficarem ali num embate, né? Para ver quem produz mais, isso aumenta a produtividade, né? Numa certa medida. Mas como o espaço de escuta, de cooperação, de apoio mútuo, esse sentimento de equipe, né? Muitas vezes num setor as coisas estão tão fragmentadas, as pessoas não sentem pertencentes a uma equipe, né? Isso também causa sofrimento no trabalho. Então, como é que a gente promove saúde mental no trabalho, né? Lembrando sempre que essa não é uma palestra de dicas de como ser feliz no trabalho, tá, gente? A gente sabe que isso não depende só do esforço pessoal, isso é sempre uma dinâmica, tá? Mas promover saúde mental e bem-estar no meio de trabalho é uma prioridade crescente, né? Por tudo isso que a gente tem falado, é um panorama, um cenário bastante assustador, né? Que a gente está vivendo. Tem estratégias baseadas em evidências científicas, né, que demonstram a eficácia, né, em vários contextos, e essas ações, elas procuram ir além do discurso, né, e da boa intenção. Então, elas envolvem, de fato, intervenções práticas nas empresas, nas organizações, tá, e são sustentadas por estudos, né, de vários campos, né, psicologia organizacional, medicina do trabalho, saúde pública, tá. Então, bom, promoção de uma cultura organizacional saudável, muito bonito no papel, muito difícil, né, da gente colocar na prática. Mas é basicamente construir um ambiente baseado no respeito, na inclusão, na ética, né, no reconhecimento. Isso é muito importante, né? Se você não faz o que precisa fazer, prontamente está alguém para criticar, mas se você faz, você é reconhecido. Como que é esse reconhecimento? Qual é a atitude né, institucional para isso? Né? Qual que é a medida institucional para garantir que isso aconteça? Né? A evidência são que ambientes com baixo nível de assédio, por exemplo, e boas relações interpessoais têm menores índices de burnout, de depressão, né? Parece óbvio. Né? Como é que a gente faz isso na prática? Reunião discutativa, política clara contra a discriminação e assédio, né? Qual é o caminho institucional para a denúncia de assédio? A pessoa vai se sentir segura? Ela vai perder o emprego? Ela vai ter algum tipo de retaliação? Né? Isso tem que estar muito claro na organização, né? Nas organizações. Lideranças treinadas, com empatia, com gestão humanizada. Isso não quer dizer, gente, não poder pontuar, não poder, né? A tarefa do gestor é essa, né? Uma tarefa, muitas vezes, os gestores também estão extremamente adoecidos, né? Tá todo mundo aí, né, desse mesmo guarda-chuva. Mas a gente está, assim, muito atento, né, com como essa liderança é executada, né? Isso é extremamente importante, né?
Por isso que eu digo que esse é um assunto que não é só da saúde, né? Quando chega alguém aqui, né, com a saúde mental prejudicada, isso é uma ponta de um processo, né? Esse é um tema que envolve a todos nós, né, enquanto sociedade mesmo. Então, se você é gestor, se você não é, isso você tem que se preocupar, né, minimamente estudar sobre saúde mental, né? Fortalecimento, então tá, então vamos recapitular. Né? O que a gente pode fazer para melhorar isso? Promoção de uma cultura organizacional saudável, fortalecimento da autonomia e do controle sobre o trabalho. O que é isso? Permitir que o trabalhador ele tenha voz ativa. Né? Isso quer dizer, o trabalhador que vai mandar, ele que vai, não, tem uma hierarquia. Não, não é isso. Né? Ter voz ativa é poder falar, né? É poder dizer, olha, tudo bem, vou seguir fazendo assim, mas eu não concordo. Eu acho que talvez seria mais fácil fazer de tal jeito. E aí cabe ao gestor, cabe à instituição falar, olha, tudo bem, que legal, aceito, vamos tentar o meu termo, porque 100% assim não dá, por questões que fogem do meu controle. Né? Mas, assim, o diálogo, só dele poder acontecer, isso já tem um efeito que é subestimado, né? Então, essa voz ativa sobre suas tarefas, os métodos, o tempo de execução, de poder dizer, olha, eu até consigo fazer isso, mas não em um dia, né? E a evidência é esse modelo demanda-controle, que é lá da década de 70, né, não é nem tão atual assim, né, que é basicamente foi uma ferramenta, né, para analisar esse estresse do trabalho e os impactos na saúde mental, né? Qual que é a lógica? Se você tem uma alta demanda, né, uma demanda psicológica da tarefa, né, um nível de exigência muito grande, né, com um baixo controle, isso aumenta o risco de adoecimento mental. O que é esse baixo controle? O controle que o trabalhador mesmo tem daquela tarefa, né? Então, se eu não tenho autonomia, não tenho liberdade para realizar essa tarefa, né? E ela me demanda muito, a chance dessa pessoa adoecer é bem maior, né? Então, exemplos práticos de como, né, para lidar com esse fortalecimento, né, da autonomia e do controle. Flexibilização de horário, quando possível, participação em decisão organizacional, né? Estímulo à criatividade, né? E essa resolução colaborativa de problemas, né? Não deixar tudo no nível individual, então eu tenho um problema, eu vou tentar resolver aqui porque a minha função e eu tenho que ser bom. Não, a gente poder, né, coletivizar, né, as discussões sempre. A promoção do reconhecimento e do sentido do trabalho, o que é isso? É valorizar o trabalhador como sujeito, né? Não apenas como executante, né? Você fez bem, ótimo, parabéns, né? Não é o parabéns de tapinha nas costas, né? De fato esse reconhecimento simbólico e concreto do trabalho, né? Feedback construtivo regularmente, né? Quantas pessoas reclamam disso, né? Nossa, eu só recebo crítica, né? Será que eu não faço nada certo, né? Então, esse reforço positivo é importante, né? Valorizar os resultados qualitativos, né? E do esforço, envolvimento em projetos maiores, né? Que não tem a ver ali só com o trabalho, né? Projetos mais amplos. Intervenções psicoeducativas e programas de saúde mental, né, o que a gente vem tentando implementar aqui na Secretaria de Saúde é importantíssimo, né, tem evidência científica para isso, né, várias meta-análises mostram que os programas estruturados de psicoeducação no trabalho reduzem sintomas de ansiedade e aumentam o bem-estar geral. Claro, a gente não vai resolver no âmbito da saúde questões organizacionais tóxicas, né, mas a gente vai, de alguma maneira, eu acho que isso até para a gente conseguir criar repertório para problematizar e para mudar alguma coisa, né, essas campanhas são super importantes, né? Então, oferecer oficinas, campanhas de treinamentos, né, sobre saúde emocional, autocuidado, regulação do estresse, né? Aquilo que eu sempre falo, tem um tanto que é nosso também. Quantas pessoas até gostam do seu trabalho, mas acabam não conseguindo executá-lo, começam a não gostar tanto, ficam desmotivados porque está acontecendo alguma coisa em casa. Ficam estressados, né, em outro âmbito da vida. Então, não é propriamente o trabalho em si, mas, claro, todo trabalho demanda muito, né? Por mais que você ame. Então, não existe essa falácia de faça o que você ama, você não vai estar trabalhando. Não, vai sim, né? E isso está tendo um custo psíquico, está tendo um custo emocional, físico, né? E quantas vezes a gente vê que a gente dá conta daquilo, que a gente gosta daquilo, mas em determinado momento para de dar conta, porque tem um monte de outras coisas acontecendo. Né? Então, quando a gente ajuda, né, a gente fala sobre regulação do estresse, sobre estilo de vida, não é só trazer para individualizar, né, para a pessoa, olha, faz atividade física, vá ao cinema, tenha tempo de lazer e de prazer, que você nunca mais vai sofrer com o seu trabalho. Não, né? Às vezes as pessoas estão em condições tão desfavoráveis que elas não conseguem nem dar esse passo, né? Mas, sim, quanto mais elas forem atentas à sua própria saúde emocional, ao seu autocuidado, a como elas regulam o estresse, né?
isso vai ter benefícios, né? Inclusive no ambiente do trabalho. Tá? Então, assim, exemplos práticos: palestras sobre saúde mental, oficina de mindfulness, né? Manejo de estresse, que é uma técnica muito prática da gente poder se regular, né, em momentos difíceis. Cartilhas educativas sobre sofrimento psíquico. A gente, parece besteira, né? A gente que está aqui na área, mas a gente precisa falar muito, né? Falar o que parece óbvio, né? Pode não ser óbvio para muitas pessoas. Ações estruturais de prevenção primária, né, gente? Isso é muito básico, assim. Tratar o trabalhador que já está adoecido, claro, é primordial, essa pessoa precisa de tratamento, né? Precisa de acolhimento, mas não vai resolver a questão, né? O que a gente pode fazer para talvez evitar que as pessoas adoeçam, né? Atuar ali sobre fatores que geram sofrimento no trabalho, né? E não apenas oferecer essa ajuda, né? Esse apoio. Toma aqui, então, fica afastado um pouco, toma um remedinho para você suportar, voltar para. Claro que o remédio, o afastamento, eles são vitais, né, ali por um determinado momento, mas a gente tem que problematizar outras questões também, né? Então, prevenir, por isso essa coisa dos riscos psicossociais aí, né? A gente está falando tanto disso, né? É mais sustentável do que essas estratégias ali de apagar incêndio, né? Que a gente fala. Então, avaliar o clima organizacional, intervenções sobre carga horária, meta abusiva, gestão autoritária, né? Uma análise ergonômica e da psicodinâmica do trabalho, né? E o acesso facilitado a serviços de apoio psicológico, né? Toda instituição deveria ter isso, né? Então, garantir que os trabalhadores tenham acesso sigiloso, gratuito, qualificado e acolhimento psicológico. A gente sabe que esse é o mundo ideal, né? Aqui, por exemplo, no tribunal, a gente não teria braço, nem perna, nem cabeça para dar conta de toda a demanda de saúde mental, que, de novo, não está só relacionada ao trabalho, né? Não é só uma questão nossa, ela se interrelaciona com a sociedade, a cidade urbana, né? As questões pessoais, subjetivas e do nosso tempo, né? Então, assim, mas a gente sabe que organizações com esse serviço de apoio ou que consigam encaminhar facilmente para esse apoio reduzem, né, o absenteísmo, melhoram a produtividade, né? Então, convênio com psicólogo-terapeutas, espaços internos de escuta, de apoio. A gente fez um pouco de rodas de conversa, né, no ano passado. Como isso é importante, né? Roda de conversa não é necessariamente um grupo de apoio no sentido de ser uma terapia, né? Mas é só um espaço em que pessoas ali vivendo uma mesma situação conseguem trocar experiências, né? Isso já dá um encaminhamento, um direcionamento ali, né, para as nossas questões, para as nossas angústias, né? Não que isso vai resolver, mas isso ajuda a pensar, né? Quantas resoluções e ações saem, ideias saem, né, de um grupo, de uma roda de conversa, né? Então, a gente poder se unir e falar sobre, né? Essas campanhas de anti-estigma, né, que a gente fala, de poder falar de saúde mental, tá tudo bem, né? Se você tiver qualquer questão de saúde mental, você não vai ser um pior trabalhador por causa disso, ou você não deveria, né, sofrer preconceito, ou ser retirado do cargo, etc. Né? E algo também que é super importante, né, que a gente fala muito, é esse equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, né, o work-life balance, né, que é incentivar essa separação clara entre o tempo de trabalho e o tempo de descanso. E, gente, é aquilo que eu falei lá no início, né? Como o trabalho ele é central na nossa vida, como ele, né, permeia ali, se relaciona com a nossa subjetividade. É claro que ninguém tem um botão, né? Agora eu saí do tribunal, botão. Agora eu saí do consultório, botão. Né? Até porque nem dá, né? Um telefone, né? A gente está sempre conectado, mas óbvio que não existe isso, né? Vamos separar vida pessoal de profissional. Claro, você está vivendo uma situação adoecedora no trabalho, você não consegue esquecer isso quando você vai para sua casa, né? Você está vivendo uma situação adoecedora em casa, você não consegue ir para o trabalho e ignorar o que está acontecendo, óbvio, né? Mas é a gente criar condições de trabalho para que a pessoa continue conseguindo manter uma vida pessoal, né? Por exemplo, né? Tem jornadas de trabalho ou organizações do trabalho tão problemáticas que não sobra tempo mesmo. Então, não dá para a gente individualizar também e botar essa responsabilidade no indivíduo, né? Olha, mas você não está indo andar de bike domingo, que era uma coisa que você gostava de fazer, né? Por isso, sim, mas como será que não está conseguindo andar de bike no domingo, né? Então, claro, a gente tem que ficar atento a isso, né? Mas não é, muitas vezes, só uma questão de querer e de poder, né? Mas a gente buscar sempre ali esse equilíbrio, né? Tentar entender os limites de um de outro é muito importante, tá?
Então, a gente pode tentar fazer isso não enviando mensagens fora do expediente, né? Ter jornadas de trabalho que sejam, né, humanamente execuíveis ali, né, compatíveis com uma vida familiar, né, apoio a períodos sabáticos, férias regulares, né, isso vem também de uma atitude nossa também individual, de querer, né, do ócio, né, e o ócio não precisa ser criativo, tá, né, o ócio ele acaba sendo criativo porque você relaxa, você consegue pensar em perspectiva ou não pensar em nada, mas ele não precisa, você pode ficar no ócio e não sai nada de produtivo nisso. O que é produtivo, né? Acho que é o ócio pelo ócio, né? Quantas pessoas conseguem fazer isso sem culpa, né? Então, é algo para a gente olhar. Bom, e era um pouco isso que eu queria falar. Olha, consegui falar antes do tempo, acabar antes do tempo. Acho que não. Dá para responder pergunta, então, né, doutora? Oi? Dá para responder perguntas, então, não dá? Dá, acho que dá. Tá, então vamos aqui. Nós temos várias manifestações aqui no chat, doutora. Algumas pessoas corroborando o que a senhora disse, outras pessoas discordando do que alguns autores aí que a senhora citou, das obras de alguns autores, outras sugerindo leituras, com boa intervenção do pessoal da biblioteca e da Cristiane que responderam, mas as perguntas mais ligadas ao tema da senhora, tema aqui, por exemplo, a Adriana. Eu vou associar a pergunta dela, por minha conta, depois, se não tiver nada a ver, a senhora separa. A Adriana pergunta, eu vou associar com a pergunta do doutor Cristiano, que é advogado. A doutora poderia comentar como metas desproporcionais no trabalho e cobranças em demasia geram assédio organizacional e afetam a saúde mental das pessoas? Eu vou associar essa pergunta à abordagem que o doutor Cristiano fez lá no começo também. Eu creio que estão juntos. Ele fala assim: sou advogado trabalhista, atuo junto aos sindicatos metalúrgicos e aqui estamos recebendo muitas queixas de depressão por conta de pressão e estresse no trabalho, com algumas demissões após o retorno de afastamento. Seria possível comentar um pouco a respeito do estabelecimento do nexo de causalidade? Tá, a primeira pergunta foi como... Você pode repetir a primeira pergunta? Claro que ele tá um pouco baixo. Tá, eu vou aumentar aqui o meu volume também, para ver se fica melhor também. Vamos aqui. Adriana, a doutora poderia comentar como metas desproporcionais no trabalho e cobranças em demasia geram assédio organizacional e afetam a saúde mental das pessoas? Tá. São perguntas que se interrelacionam, né? Sim, acho que aquilo que eu falei um pouco ali dos fatores de risco psicossociais, eles têm a ver com como o trabalho está organizado, né? Então, às vezes a gente fala, a gente sabe que é fantasioso a gente achar que a gente vai ter um trabalho super leve, tranquilo, que vai ser feito sem... Porque o trabalho, por ser trabalho, ele tem uma demanda, né? Uma exigência que é psíquica, que vai sempre nos demandar, né? A questão é quais são as condições para que isso seja executado, né? Então, você pode ter lá metas, né, 10 metas que tem que ser cumpridas em 2 horas, né? Isso vai gerar um adoecimento, porque isso não é saudável, né? Essa execução, né? Em tão pouco tempo, ou com prazos e com cobranças muito excessivas. Então, isso isso pode sim se caracterizar, né? Como um assédio, né? E aí a caracterização do assédio, a discussão do assédio é muito mais ampla, né? E aprofundada, que a gente está falando de um trabalho de uma maneira geral, né? Mas é claro que situações de assédio, de metas abusivas, tem um impacto, né, devastador na saúde mental, né? Isso né, um crime, é algo ali que foge ali né, da normalidade, né, ali, né, no trabalho. Então, essas metas vão aumentar a ansiedade, né, essa sensação de não cumprimento, né, quantas vezes a gente vê que é uma meta que é inatingível, e aí, por ela ser inatingível, a gente não vai atingi-la, e aí, mas isso gera, da mesma forma, né, um sentimento de inutilidade, de que a gente não está dando conta, e fica sempre aquela coisa, né, eu estou insuficiente, isso diminui a autoestima, né, então é uma relação direta, né, de adoecimento e de sofrimento, né,
Claro, é aquilo que a gente falou, isso vai bater de formas diferentes, dependendo dos indivíduos, mas isso não quer dizer que eu adoecia porque eu sou fraca, eu não sou resiliente, ou não. É claro que isso também se encontra, né, com características ali mais individuais, né? Mas não muda o fato de que, sei lá, a meta tá abusiva para todo mundo, né? O que a gente pode mudar é a organização do trabalho. Sobre o que o colega perguntou dessa questão de nexo, né? Isso também é muito, quando a gente definir o nexo, né, para fins previdenciários, enfim, é algo muito difícil, né, é muito complexo, né, de ser feito, tem que ser feito de uma maneira muito cuidadosa, né, às vezes tem a concausa, que é aquela coisa que, né, enfim, que a gente muitas vezes não consegue estabelecer uma relação causal inequívoca, né, assim, mas certamente que um ambiente laboral tóxico vai prejudicar a saúde mental, né, mas a gente tem que entender, né, o quanto, principalmente falando do transtorno mental, né, que a gente sabe que estresse é um grande fator de risco, né, a gente precisa entender se aquela pessoa já sofreu alguma coisa que foi intensificada por esse estressor no trabalho, né? Se o trabalho puramente, né, causou tudo aquilo. Então, isso é bastante difícil de fazer a nível ali pericial. Acho que a gente precisa olhar, né? O ideal seria a gente avaliar o campo, o posto de trabalho, conversar com pessoas, entender como é essa organização do trabalho, né? Porque, claro, uma situação abusiva no trabalho pode adoecer, ou pode piorar uma doença que já estava ali, né? Uma predisposição que já estava ali, né? E a gente tem que ver também essa relação, né? Só uma coisa que eu também esqueci de comentar. Isso do trabalho ser muito organizador, né? Do nosso psiquismo e tudo, a gente vê como os maiores fatores de risco, né? Para suicídio, para o desemprego, né? Isso não é só porque a gente não vai conseguir pagar o boleto. Claro, acho que a questão social e econômica é fundamental, né? Mas muitas pessoas que até têm ali uma segurança econômica e social, que se veem desempregadas, né? Estão sob maior risco, né? E, claro, a gente precisa olhar aqui também para quando o trabalho, né, a função também aumenta, né, corrobora, né, para esse adoecimento que já é societário, que já é contemporâneo, né, as pessoas estão doentes, né, independente do trabalho, assim, acho que isso é algo que a gente precisa olhar. Mas, certamente, as relações de trabalho, né, abusivas, essa flexibilização, né, isso certamente está adoecendo muito mais, né. Tem a pergunta também do Luciano, doutor, que acredito já foi respondido no escopo da palestra também, da resposta às perguntas. O que o trabalhador pode fazer na prática para manter a saúde mental diante do volume de trabalho que só aumenta? E diante de um cenário que só piora, já que o número de profissionais é cada vez menor, as comissões criadas para fiscalizar assédios não trazem resultados práticos, é a visão do Luciano, e a maioria massiva dos gestores só se preocupa mesmo com o resultado. Acredito que a senhora já tenha respondido basicamente essa pergunta, mas se a senhora quiser fazer um comentário. É um pouco isso, né? Que a gente fala, esse tema não é fácil, ele é extremamente complexo, né? A gente não tem aqui uma receita de bolo ou um checklist a ser cumprido para que para que a gente não sofra no trabalho, para que a gente se sinta super bem, até porque isso não depende só de fatores individuais, né? Você pode ter ali um estilo de vida super saudável, uma vida pessoal ali irretocável, né? O que também também é fantasioso, né? A gente tem questões sempre nas relações, na vida pessoal, sim, ter esse sofrimento no trabalho, né? Por quê? Porque a organização do trabalho tá adoecedora, né? As metas inatingíveis, o trabalho, isso conversa muito com a nossa contemporaneidade, né? De, de desvalorização do trabalho humano, de meta, de conseguir fazer o maior número, né, de coisas no menor tempo possível, com menos recursos, né? Que essa lógica muito de produtividade, né? E claro, muitas vezes a gente não vai conseguir mudar uma estrutura que está lá em cima, né? Isso a gente discute muito aqui na saúde. A gente pode tratar todo mundo, tentar melhorar, aliviar o sofrimento psíquico, mas a gente não muda essa estrutura, essa pessoa vai voltar para essa estrutura, né? Então, acho que a primeira coisa isso tudo que a gente falou ali, né? Como que você consegue se conectar um pouco mais né, com as suas emoções, quais são as estratégias que te ajudam, né, a extravasar, a ter saúde mental, acho que isso é importante da gente pensar e problematizar,
e a partir disso começar a criar repertório para tentar mudar as coisas também, né? Acho que assim, esses espaços de fala, de troca, né? Tentar uma abertura institucional, né? A gente sabe que isso é difícil, isso é complicado, né? Quando a gente desacredita, né, da instituição, ou de que, né, sei lá, uma denúncia de assédio vai realmente ser levada a sério, isso vai ser investigada, e vai ser, né, até quando a gente fala disso do nexo, né, uma coisa muito complexa, que tem que ser investigada, né, não dá pra gente atribuir 100% ali ao trabalho, por mais que a gente entenda que ele é, muitas vezes, o que põe a pá de cal, né, numa situação que adoece de fato a pessoa, assim como o contrário também é verdade, né? Então, acho que tentar esse equilíbrio e, de fato, tentar mudar as coisas, assim. Acho que isso é muito importante, né? Com uma capacitar gestores, né? Para a gente entender, assim, bom, será que tem que ser tão puxado assim, né? Será que eu consigo continuar batendo essa meta, mas de uma maneira que fique mais possível, né? Humanamente possível, né? Enfim. Essa é uma Doutora, pergunta realmente difícil, né? Porque a gente não tem essa, muitas vezes essa ingerência, né? Sobre e aí fica difícil a gente querer promover a saúde mental, né, numa situação que está adoecedora, né? Mas eu acho que ali a gente falou de alguns caminhos, né? Tanto para a instituição adotar, quanto os trabalhadores a nível individual e coletivo, que eu acho que isso é muito importante. A gente não ficar no sofrimento individual, sabe? A gente poder problematizar as questões, se responsabilizar pelas questões, né, pelo que é nosso, né? Apontar o que é da instituição e no coletivo, né? Porque senão fica tudo muito individual. O sofrimento é individual, né, a resolução vai ser também, né, e aí acho que não é por aí. obrigado, doutora. Falando em pressão, doutora, estou olhando a pressão do tempo aqui. Vamos fazer uma última resposta aqui. Há uma pergunta da doutora Eliane Pedroso, que eu vou associar também com a pergunta também feita anteriormente. Acredito que é possível associar as duas. Doutora, não lhe parece que ao lado da pressão que a tecnologia exerce, ainda há uma atrasada adaptação dos empregadores, inclusive na administração pública, para oferecer soluções interessantes para o novo mundo tecnológico, tais como disposição ao teletrabalho? Eu vou associar isso com uma outra abordagem que foi feita anteriormente, que é muito interessante essa informação, de que muitas vezes a pessoa não é explorada pelo patrão, mas sim por si mesmo. O burnout é decorrente dessa autoimposição de perfeição, produtividade e disponibilidade? É. O estudo do burnout também, a definição do burnout também ela é bem controversa, né? Hoje em dia a gente ainda está entendendo, né? Se é doença, se não é doença, se é algo, né, algo relacionado ao trabalho. Mas sim, né? Não da pessoa como não culpabilizando a pessoa que está em burnout, tá? De maneira nenhuma, mas a gente observa que muitas vezes essa pessoa que tá mais predisposta, né, tá mais suscetível a sofrer um burnout se ela é muito exigente consigo mesma, se ela é muito ligada no trabalho, aquela pessoa que, né, que não quer errar nunca, que muitas vezes ela ama o trabalho, né? Ela tá ali muito empolgada e ela dá a vida e o sangue né, e se cobra demais, essa pessoa tá mais em risco, né, de muitas vezes não entender esse limite, né, esgarçar essa corda, né, porque é aquilo, tá ali fazendo porque quer, porque gosta, porque precisa, porque é muita demanda, eu preciso acabar com essa demanda, né? Não problematiza isso e sim, ela está mais. Tem também um componente, né? Aquilo que eu venho sempre retratando aí a palestra inteira, que tem esse componente que é individual também, né? Que, claro, não culpabiliza só, né, ali a vítima, né, mas também nos mostra que isso é sempre relacional. Mas o fato de ser relacional não quer dizer que a gente não tem que problematizar a estrutura, que poderia melhorar, ou que poderia ser menos pesada, ou que poderia ser mais acolhedora, né? Mas aí a gente precisa olhar para tudo, né, para a sociedade, para o nosso modelo de produção, né, para o que a gente quer com o trabalho, né? Certamente a gente conseguiria ter jornadas reduzidas, né? Isso acho que no mundo inteiro, eu tô falando de planeta Terra agora, né? Pela tecnologia que a gente tem, né? E aí, voltando a essa pergunta, sim, eu acho que a gente ainda está um pouco nesse limbo de entender, né? Como que a tecnologia pode diminuir o nosso trabalho, né? Sem isso ser uma ameaça, né? Que é uma ameaça principalmente nos países em desenvolvimento, né? De, bom, a máquina vai pegar o meu trabalho, eu vou ficar sem trabalho, né? Mas como que a gente coloca nas instituições, nos órgãos públicos, né? A tecnologia a nosso favor, né? Só que esses limites são muito imprecisos ainda, né? Como também o avanço da tecnologia pode ser extremamente adoecedor, né? Na medida em que diminui essas barreiras, esses limites do que é trabalho, do que não é, né?
Então, acho que sim, existem maneiras, acho que a gente tem que repensar, né? Não tenho essas respostas, porque acho que isso é até bem técnico, né? Mas como que a gente consegue continuar executando, por exemplo, o nosso trabalho aqui no tribunal, né? O trabalho jurídico de uma maneira mais humana, mais possível, né? Como que a gente faz isso? Acho que esse é o grande desafio, né? Acho que começar a falar disso já né? é um Grande início, passo, um né? pontapé. Alguém já disse que aquilo que pode ser discutido, falado, é manejável, é gerenciável, né, doutora? Se podemos falar sobre isso, é possível também manejar. Doutora, o nosso tempo aqui já se encerrou, infelizmente. Nós temos muitas manifestações, tá? E, Eu então, até escutei aqui que pena, viu, Jacques? Então, em nome da Secretaria de Saúde, da Coordenadoria da Qualidade de Vida, da EJUD, nós queremos agradecer às quase 300 pessoas que estiveram conosco durante a exposição da palestra, agradecer ao público interno, magistrados, servidores e aqueles externos, que são muitos. Mais uma vez, muito obrigado pelo privilégio da participação de cada um de vocês. Doutora, em nome da escola, da Secretaria, da Coordenadoria, muito obrigado. Encerra com uma palavra final, doutora, agradecendo a todos, o que a senhora quiser falar. Bom, é um prazer, sempre um prazer, fico muito feliz, muito obrigada, tá? Eu disponibilizei no meu. Eu vou até compartilhar rapidinho de novo com vocês aqui a tela. O meu e-mail, tá? Então, quem quiser dar sugestões, dicas, dúvidas, né? Acho que esse é um trabalho, esse é um tema que precisa ser discutido, né? O objetivo dessa palestra aqui não foi trazer verdades absolutas, né? Foi trazer para discussão um tema que é extremamente complexo, que nos mobiliza, né, a todos. Então, acho que toda a construção é sempre bem-vinda, né? O debate, o diálogo, as dúvidas, tá? Então, acho que a gente vai seguir falando disso. A gente está com um projeto de saúde mental aqui na Secretaria de Saúde, a gente está cada vez mais falando sobre isso. Isso é muito importante em todos os passos institucionais, né? Essa não é uma questão só da saúde, não é uma questão só do gestor, não é uma questão só do indivíduo. Então, a gente precisa criar repertório mesmo, né, para lidar com isso e para tentar mudar o que é possível, né, de mudar. E aí eu vou deixar essa frase aqui dessa pessoa que eu amo, que é a Anísia da Silveira, que acho que é um pouco isso, né? É necessário a gente se espantar, se indignar, né, se contagiar. Só assim a gente pode mudar a realidade, né? É isso, gente. Muito obrigada. Obrigado, doutora Luísa. Obrigado a todos mais uma vez. Até a próxima, porque teremos mais. Muito boa tarde a todos. Boa tarde, bom dia.